समन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दं नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीनां समयुक्तानां बृन्दावनो मनोहरम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Oh, translate. So first of all, for my humble, respectful Dhanavad Pranam, lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasmad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasmad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj. And simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasmad Bhakti Vedanta Silavan Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Então, primeiramente, o grupo oferece suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos seus amados gurus, Nityalila Pravishtam Vishnupada Stotrasata Shri Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e Nityalila Pravishtam Vishnupada Stotrasata Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, ele oferece suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nityalila Pravishtam Vishnupada Stotrasata Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, a todos os Vaishnavas, Vaishnavis, todos os devotos sêniores e todos os convidados presentes aqui. So, yesterday I also told Lord Jagannath, he is going Jagannath Dham, Jagannath Mandir to Gundicha Mandir. Então, ontem eu expliquei como Jagannath ele está indo do templo de Jagannath Mandir para o templo de Gundicha. This is the traditional of Jagannath Puri. Essa é a tradição de Jagannatha Puri. So every year Lord Jagannath, he also goes Jagannath temple to Gundicha temple. Todos os anos, o Senhor Jagannatha vai do templo de Jagannath em Jagannatha Puri até o templo de Gundicha. And especially when Lord Jagannath he is seated on the chariot, Especialmente quando o Senhor Jagannatha se senta na carruagem. and that time King Prataparudra, he also cleaning the in front of Jagannath with the broom. Nesse momento, o rei Prataparudra ele limpava a rua na frente da carruagem do Senhor Jagannatha com uma vassoura. And especially Kasi Mishra, he also glorified then about King Prataparudra, who is the pure devotee of Jagannath. Especialmente Kashi Mishra, ele glorificou o rei Prataparudra, glorificando ele como devoto puro do Senhor. And especially also Sarvam Bhattacharya, he glorified about King Prataparudra. E também, especialmente, Sarvabhauma Bhattacharya, ele glorificou o rei Prataparudra. So when Lord Chaitanya Mahaprabhu heard the glories of King Prataparudra, Chaitanya Mahaprabhu very pleased. Quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu escutou as glórias do rei Prataparudra, ele ficou muito satisfeito. Before Lord Chaitanya Mahaprabhu very stubborn with his own words. Então, antes o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele estava bem firme com as próprias palavras. I will not give darshan to King Prataparudra. Dizendo o seguinte, eu não vou dar o meu darshan para o rei Prataparudra. What is the reason? Lord Chaitanya Mahaprabhu,
he does not want to give darshan to King Prataparudra? Qual é a razão do Senhor Chaitanya Mahaprabhu não querer dar o seu darshan para o rei Prataparudra? No one knows. Ninguém sabe. Eh? Because of his Abhimanyu, because he had this. But King Prataparudra is very humble, and he is the servant of Jagannath also. O rei Prataparudra era muito humilde e era um servo do Senhor Jagannatha. King Prataparudra is very humble, and he also is very near Lord Jagannath, and he has so much love and affection with the Lord Chaitanya Mahaprabhu. He loved Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então o rei Prataparudra era muito humilde, um servo do Senhor Jagannatha e também tinha muito amor e afeição pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Ele ama o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. No one knows why Lord Chaitanya Mahaprabhu is very stubborn. His own word, he will not give darshan to King Prataparudra. Ninguém sabe porque o Senhor Chaitanya Mahaprabhu estava sendo tão firme, dizendo que ele não ia dar o seu darshan para o rei Prataparudra. Mahaprabhu is very stubborn. He said, no, I will not give darshan to King Prataparudra. Então, de maneira insistente, Mahaprabhu disse, eu não vou dar o meu darshan para o rei Prataparudra. King Prataparudra arranged everything for Lord Chaitanya Mahaprabhu, where will stay, and whatever he will need, everything he arranged for Lord Chaitanya Mahaprabhu. O rei Prataparudra, ele arranjou tudo para o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, onde ele ia ficar, tudo que ele precisava, o rei arranjou para ele. But no one knows why Lord Chaitanya Mahaprabhu is very stubborn. And with King Prataparudra, I will not give darshan, King Prataparudra. Mas ninguém sabia por que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu estava tão firme, dizendo que não, eu não vou dar o meu darshan para o rei Prataparudra. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu told, I don't want to meet with King Rajadarshan. Porque Chaitanya Mahaprabhu disse, eu não quero me encontrar com o rei Raj. Sadhu Sannyasi should not meet with King and Visai. Então, o sábio sannyasi não deve se encontrar com o rei ou com o Vishaya, um desfrutador materialista. Why? No one knows. Por quê? Ninguém sabe. Then King Prataparudra, he became very upset. E aí o rei Prataparudra ficou muito chateado. And he also prayed to Sarvabhauma Bhattacharya and also Kashi Mishra. E assim ele orou para Sarvabhauma Bhattacharya e Kashi Mishra. If Chaitanya Mahaprabhu is saying Bhagavan, he is non different from Jagannath. Chaitanya Mahaprabhu, ele é Swayam Bhagavan, ele não é diferente do Senhor Jagannatha. He appeared in this Kali Yuga to give darshan to everybody and deliver all the living entities except King Prataparudra. Ele apareceu nessa Kali Yuga para dar o seu darshan e libertar todas as entidades vivas, menos o rei Prataparudra. King Prataparudra is thinking, I will give up my Raj Singhasan and I will take some, I give up everything. Então o rei Prataparudra pensou, eu vou abandonar o meu trono, vou me tornar uma pessoa renunciada. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu give me not darshan, not mercy, so why I will be here? Why? What is the reason? Porque se o Senhor Chaitanya Mahaprabhu não me der a sua misericórdia e o seu darshan, por que eu vou ficar aqui? Não tem razão. Then Kashi Mishra and Sarvabhauma Bhattacharya, they told, don't worry. Chaitanya Mahaprabhu is Bhagavan, this is true. E aí Kashi Mishra e Sarvabhauma Bhattacharya, eles falaram, não se preocupe. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele é Bhagavan, isso é verdade. Because sometimes Lord is stubborn his own words, no one knows why. Porque o Senhor às vezes ele é teimoso, ele é firme com as próprias palavras, ninguém sabe dizer o porquê. Because his lila is, that is called unique and unparalleled, no one knows. Porque a sua lila, os seus passatempos são únicos, inigualáveis, ninguém sabe o que vai acontecer. Sometimes Lord lila is very what is called? Mysterious. Mysterious, not so easy to understand why. Às vezes a lila do Senhor é muito misteriosa, ninguém sabe o que vai acontecer ou por que ele está agindo de certa forma.
So what will do now? Então o que fazer? And then Kashi Mishra told, don't worry. And Chaitanya Mahaprabhu Bhagavan, maybe now he is very stubborn with his own words. Then one day he will give mercy to you. E aí Kashi Mishra ele falou, não se preocupe. Agora, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é Bhagavan, ele está muito firme com a sua própria palavra, mas algum dia, daqui a algum momento, ele vai te dar a sua misericórdia. Yes, Sarvabhauma Kashi Mishra कहे राजा प्रभुर महिमा काशी मिश्र के तुम्हार भाग्येर नहीं सीमा सार्वभौम संगे राजा करे ठर ठर ठरी तार केह नहीं जाने चैतन्य चोरी जारे कृपा तार कृपा सही जानिबारे पारे राजार तुच्छ सेवा देखी प्रभुर तुष्ट मन सही तो प्रसादी पाइल रहस्य दर्शन साक्षादी नादाय देखा परोक्ष तो दया के बुझिते पारे चैतन्य माया सार्वभौम काशी मिश्र दुई महाशय राजारी प्रसाद देखे हईल विस्मय এই মত লীলা প্রভু কইল কতক্ষণ আপনে গায়নে নাচে নিজ ভক্তগণ প্রভু এক মূর্তি প্রভু এক মূর্তি কভু হন বহু মূর্তি কার্য অনুরূপ প্রভু প্রকাশে শক্তি ইচ্ছা জানিলে লীলা শক্তি করে সমাধান পূর্বে জয়িছে রসাদি লীলা কইল বৃন্দাবন অলৌকিক লীলা গৌরব কইল ক্ষণে ক্ষণে ভক্তগণ অনুভবে নাহি জানে আন শ্রীমদ ভাগবত শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ এই মত মহাপ্রভু করে নিত্য রঙ্গে ভাসাইল লোকস প্রেমের তরঙ্গে এই মত হইল কৃষ্ণের রথের আরোহণ তার আগে প্রভু নাচাইল ভক্তগণ আগে শোন জগন্নাথের গণ্ডিচা গমন তার আগে প্রভু জয়ছে করিল নর্তন এই মত কীর্তন প্রভু করিল কতক্ষণ আপনার উদ্যোগে নাচাইল ভক্তগণ Here Krishnadas Kaviraj Goswami explain how in Chaitanya Mahaprabhu is dancing, singing with his devotee. But King Prataparudra very eager to take darshan to Lord Chaitanya Mahaprabhu. But Mahaprabhu is strict. No, I don't want to give darshan to Raj darshan. Então aqui no Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami está explicando como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu está dançando e cantando junto com todos os seus associados, mas o rei Prataparudra ele está muito ávido querendo ter o darshan do Senhor, mas Chaitanya Mahaprabhu muito firme disse não vou dar o meu darshan para Raj, para o rei. But when Jagannath is seated on the chariot, Mas quando o Senhor Jagannatha se sentou na carruagem, then according to the tradition of Jagannath Puri, de acordo com a tradição de Jagannatha Puri, then king himself brooming in front of Lord Jagannath. o próprio rei, ele varre na frente do Senhor Jagannatha. Then Mahaprabhu noticed little bit far away. E aí Mahaprabhu ele observou isso a uma certa distância. And then Mahaprabhu's heart melted. E assim o coração de Mahaprabhu se derreteu. And here Krishnadas Kaviraj explains, Rajar tuchcha seva dekhi prabhur tushta mon seit prasadi pailo rasya darshan. When King Prataparudra, he was brooming in front of Jagannath. Quando o rei Prataparudra estava varrendo na frente do Senhor Jagannatha, Then Mahaprabhu heart melted. nesse momento o coração de Mahaprabhu se derreteu. That means here Lord Chaitanya Mahaprabhu teaching to us. And if you serve, then Lord will be pleased. Aqui o Senhor Chaitanya Mahaprabhu está nos ensinando que se você servir, o Senhor vai ficar satisfeito com você. Understand? You can control to anyone with your sarvicharma, seva vritti. Você pode controlar qualquer com o seu humor de serviço. But here this seva vritti should be humbleness. Mas aqui esse humor, No ahankar. No any ahankar is not there. False ego. Oh, I am doing. No.
Então, o tipo de serviço aqui, esse humor de serviço deve ser sem falso ego, sem arrancar, deve ser num humor humilde. Because Shastra says, Abhimanam Prittajyam. And you can serve, give up your Abhiman, false ego. Você pode servir, mas como o Shastra diz, sirva abandonando o seu falso ego. Everybody can serve to Lord, but Lord is looking how much your humbleness. Todos podem servir ao Senhor, mas o Senhor está observando quanta humildade você tem. You understand? Vocês entenderam? These are the things. Okay? I am king, I am servicing. That is called one kind of false ego. Então, se você pensar, eu sou o rei e eu estou servindo, esse é um tipo de falso ego. Or when you think, I am the insignificant servant of Lord. Mas, quando você pensar, eu sou um servo insignificante do Senhor. I cannot serve without His mercy. Lord Sem a mercy. misericórdia do Senhor, eu não posso servir. And you understand? Vocês entendem? And when false egos will come, Lord will not accept your service. Quando o falso ego vem, o Senhor não aceita seu serviço. You understand this? Because King Prataprudra is always thinking, I am king, I am the servant. So Porque, ego is coming. porque o rei Prataparudra está sempre pensando, eu sou o rei e eu estou servindo. So for the those servicing very nicely. But Jagannath, our Lord Chaitanya Mahaprabhu, not pleased. Mesmo que o rei esteja servindo muito bem, porque ele não tem essa humildade, tem esse falso ego, então Jagannatha, Chaitanya Mahaprabhu, não ficam satisfeitos. Because Lord, He knows your heart. Porque Deus conhece seu coração. You are externally servicing. This is true. Externamente você está But servindo. Lord knows how much your false ego. Externamente você está servindo, mas o Senhor, Ele sabe quanto falso ego você tem no coração. But here this when King Prataprudra is blooming in front of Lord Jagannath. Mas nesse momento, quando o rei Prataparudra estava varrendo na frente do Senhor Jagannatha, Blooming, this is what very low caste people they are blooming this service. então esse serviço de varrer a rua é um serviço de baixa classe. And understand? And if you are a rich person, if you are a very wealthy person, you have lot of money. And what will do? Hire someone. You hire hire someone. Se você for uma pessoa muito rica, com Because you muito are thinking, dinheiro, I am a rich person, I have lot of money. So I can to hire someone, can do this. o que você vai fazer? Você não vai varrer sua casa, você vai contratar alguém para limpar, porque você vai pensar assim, eu sou muito rico, então eu não preciso fazer isso, eu vou contratar alguém para limpar a minha casa. If you have these four types of your abhiman, Lord will not accept your service. Se você tiver 4 tipos de abhiman, de falso ego, então o Senhor não vai aceitar o seu serviço. What are the four abhiman? Automatically come. Janma, Shvarya, Janma, Aishwarya, Shruta, Sruta, Shri. Srivi. Janma, you were thinking, I born in high class Brahman family. I am the best. Janma quer dizer se você nascer numa família muito elevada e pensar, eu nasci numa Abhiman família come. de Brahmana, eu sou o melhor. Aishwarya, I have a lot of wealth of money. Aishvarya, eu tenho muito dinheiro, muita opulência, muita riqueza. With my money, with my wealth, I can control to everybody. Com meu dinheiro, com a minha riqueza, eu posso controlar todo mundo. And or third, I have vast of knowledge, knowledge. Eu tenho muito conhecimento, sou muito inteligente. I am the best. Eu sou o melhor. And everybody completely foolish. Todos são tolos. And I speaks very nicely and with the eloquent words, charm the people. Eu falo muito bem com as minhas palavras eloquentes. Eu encanto todas as pessoas que estão me escutando. Understand? Mostly those who are panditas, learn many shastras, they don't give respect to others. Principalmente os panditas que aprenderam muitas escrituras, eles não respeitam os outros. Or fourth, Sri, if you think I am very beautiful, attractive, E se você pensar, eu sou muito belo, muito atraente, you understand? So, Lord will not accept your service. o Senhor não vai aceitar o seu serviço. When you think, I am not qualified person, Mas quando você pensar, eu não sou uma pessoa qualificada, because Lord, He is Bhagavan, He is the supreme personality of Godhead.
Porque Deus, ele é Bhagavan, ele é a suprema personalidade de Deus. Millions of four-headed, millions of Brahma, always paying obeisance to his lotus feet. Milhões e milhões de Brahma, né, que são os criadores desse universo, eles estão prestando reverências aos pés de lótus dele. And so all they are hankering how to serve to Lord. Todos eles estão ansiando, né, como posso servir ao Senhor. Once Brahma, this type of Abhiman, false ego is coming. Certa vez até mesmo o próprio Brahma, ele teve esse tipo de Abhiman, de One falso ego. Brahma is thinking, if I am the creator, Porque certa vez Brahma estava pensando, eu sou o criador. but he does not know what is the potency Shakti is coming and he creates. Mas ele não sabe de onde veio essa potência para ele poder criar. Conditional soul, they completely forget. Where this potency is coming, Shakti is coming. A alma condicionada esquece completamente de onde vem essa Shakti, essa potência. When try to understand, you're thinking, I am learned, I am a scholar, a little bit paralyzed, brain paralyzed or this paralyzed, then you forget everything. You cannot do anything. Tente entender, você pode pensar, eu sou erudito, sou muito inteligente, mas se você tiver alguma paralisia no seu cérebro, mesmo que por alguns segundos, você pode se esquecer de tudo, perder todo o seu conhecimento. This is true. Não é verdade? Actually, this when you servicing everything, the potency is coming from where? From Lord, Bhagavan. Na verdade, quando você está realizando tudo que você está fazendo, servindo, de onde vem essa potência? Vem do próprio Senhor. Try to understand this philosophy. Tente So once Brahma is thinking, and if I have not service, who will serve? Who will take care of these responsibilities? Tente entender isso. Por isso que o Brahma ele estava pensando, se eu não servir, se eu não cuidar disso, quem vai cuidar? Quem vai tomar essa responsabilidade? Creation, not so easy. Não é fácil realizar a criação. Understand? Just if you build one house, temple, so much headache or not? Por exemplo, para você construir uma casa ou um templo, não vem muita dor de cabeça. Just this is the simple, these things also. É um exemplo simples. Our whole Brahmanda. Who is the creator? Brahma, who has 4 heads. Agora, a Brahmanda todo, o universo todo, quem criou todo esse universo? Brahma de 4 cabeças. But so Brahmaji thinking, this is too much headache, I cannot take service this. E aí Brahmaji ele pensou, isso é muita dor de cabeça, eu não aguento mais. So one day Brahma, he sent his resignation letter to Krishna Lord. Certa vez Brahma ele mandou a carta de demissão dele para o Senhor, para Krishna. Because he thinking, no one can take this position. E ele estava pensando assim, ninguém vai aceitar essa posição que eu tenho. Whose service is very risky, who will take? Aquele que tem um serviço muito arriscado, quem vai aceitar? Higher post means higher headache. Um posto mais elevado quer dizer mais dor de cabeça. This is true. Não é verdade? Big post. So I think who will take the responsibilities to creation and material world? E aí Brahma ficou pensando, quem vai aceitar essa responsabilidade de criar o mundo material? So Brahmaji thinking maybe Krishna, Lord will again, no, Brahmaji, you take. Talvez, aí Brahmaji ficou pensando, talvez Krishna ele vai implorar, não, Brahmaji, você fica nessa posição. Because this is the nature of conditional soul. Essa é a natureza da alma condicionada. Brahma also but the jivas. Brahma But também é is uma higher base, level. mas ele está numa posição superior. Understand? One small insect to Brahma, all their soul. Conditional soul, Baddha. Então, desde uma formiga até o Senhor Brahma, todos são almas condicionadas. So Brahma, then Lord accept Brahma's resignation letter. Aí o Senhor aceitou a carta de demissão que Brahma mandou para ele. Then next early in the morning, Brahmaji opened his window. E aí na manhã seguinte, logo pela manhã, Brahmaji abriu a sua janela. Then he saw thousand people are there going. Big procession is going. E aí ele viu milhares de pessoas, uma procissão gigantesca acontecendo. All they are running. Todas as pessoas correndo. Then Brahmaji became surprised. E aí Brahmaji ficou surpreso. Who are going? Where are they going? Quem são essas pessoas? Para onde elas estão indo? Where are they going? Para onde elas estão indo? No. Ninguém sabe. So Brahmaji, he came out from his house E aí Brahmaji saiu da sua casa and asked the one person, hey, where are you going? e perguntou para uma pessoa, ei, para onde vocês estão indo?
they did not give answer. As pessoas nem responderam. All they are running. The Brahmaji, finally Brahmaji caught one person. Todas as pessoas saíram correndo e finalmente Brahmaji ele pegou uma pessoa. Are tell me, where are you going? Ei, me fala para onde vocês estão indo? That time one person he told, E aí aquela pessoa disse: listen, four-headed Brahma, he resigned his post. ela falou assim, olha só, Brahma So, de 4 cabeças one se post demitiu. is, now Lord, he declared, one post is free, empty. So I will take one person. E aí o Senhor ele declarou, olha só, tem uma vaga de emprego aqui, então eu vou aceitar uma pessoa. Oh my God. Oh meu Deus. Brahma is thinking, no one take. But think thousand people, they are eager to take that the post. Brahma. Brahmaji estava pensando, ninguém vai aceitar minha posição, e ele viu milhares de pessoas correndo para pegar aquela posição. Then Brahmaji very quickly come to Lord. E aí Brahmaji rapidamente foi até o Senhor. Hey Prabhu, I return back my Ah, Prabhu, por favor, me aceita de volta. Now we realize, Agora eu entendi, agora eu realizei. before I have these types of false ego, abhiman. Antes eu estava com esse falso ego, esse abhimano. And then Brahmaji realized. And many people are thinking, if I not do this, who will take charge? Who will take these things? Né? Brahmaji realizou, assim como muitas pessoas elas pensam, se eu não fizer isso, quem vai aceitar essa responsabilidade? Quem vai fazer no meu lugar? Always you try to understand. This philosophy is that for Lord will give his potency, one's heart, he will do. Tente entender essa filosofia. Para quem o Senhor dá a potência e coloca a potência no coração dessa pessoa, ela vai fazer. Condition soul means is what? That is called as like puppet. A alma condicionada é assim como um fantoche, uma marionete. As like doll. Assim como um boneco. How to make the doll? How to dance with the doll? And with the string? And up, down, this way. Then doll also raise one hand, hand. É assim como uma marionete, como fazer ela dançar com as cordas, você puxa, ela levanta um braço, levanta o outro, dança. Understand? जारे जोई छे एक अकेला पुरुष कृष्ण और सब भृत्य जारे जोई छे ना छाई तोई छे करे नृत्य चैतन्य भागवत only Krishna is the supreme controller. Chaitanya Bhagavata explica como somente Krishna é o controlador supremo. So Krishna is saying, I will perform this thing, these things. And then Krishna himself also gives that the potency, and then he is doing. Então o próprio Krishna ele pensa, eu vou fazer isso e isso, e dessa maneira ele coloca a potência dele no coração daquela pessoa e essas coisas acontecem. We cannot raise our hand also. A gente não consegue nem levantar a nossa mão. If Krishna will not give potency Shakti, you can raise your hand. Se Krishna não der a potência, a gente não consegue nem levantar o nosso braço, a nossa mão. You understand this thing? But false ego is coming. I am doing. Mas vem esse falso ego, né? Que eu sou o autor das ações, eu estou fazendo, eu estou realizando. Man, understand? Man. Who is doing man? Go. And what is called? I am doer. Actually, we are not the doer. Né? Você está sempre pensando que eu estou fazendo, mas na verdade não é você que está realizando isso. Aham. That is Sanskrit word saying aham. Ahangata and mamata. Ahangata means I am doer. And mamata, this is mine. I-ness and mine-ness coming. Então em sânscrito você fala aham, né? Eu estou fazendo e tudo isso é meu. Ahangata e mamata. And when Lord will take these things, then where is my ahangata? Where is my mamata? Mas quando o Senhor tirar tudo isso de você, aí onde está o seu ahangata e mamata, né? Esse sentido de eu e meu. So now coming in this way. Seva, here is saying very well. Rajar tuchcha seva dekhi prabhu tushtamon seita prasade pailo rahasya darshan. And when King Prataprudra is blooming in front of Lord Jagannath, then Mahaprabhu's heart melted. Então aqui é explicado que quando o rei Prataparudra estava varrendo na frente do Senhor Jagannatha, nesse momento, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ficou muito satisfeito. You understand or no? Seva vritti. But this seva vritti should be give up your own I-ness and mine-ness. Então I am the insignificant servants of Lord. Você deve servir, mas você deve abandonar esse falso ego. Você deve sempre pensar, eu sou um servo insignificante do Senhor. And Lord,
He accepts this insignificant service, seva. E o Senhor, ele aceita esse serviço insignificante que eu estou realizando. Millions, Brahma, Shiva, Narada, all they are hankering how to serve to Lord. Milhões e milhões de Brahma, Shiva, Naradas, eles estão sempre ansiando em como poder servir o Senhor, ao Senhor. Understand this way. So, before King Prataparudra is thinking, I am king. Antes o rei Prataparudra estava pensando, eu sou o rei. Raj Abhiman. Raja Abhimana, esse falso rei. I am king. Pensando que eu sou o rei. So I am doing this service to Jagannath. Eu estou realizando esse serviço para Jagannatha. And now, King Prataparudra, this is very humbleness coming. Mas agora o rei Prataparudra nesse momento está servindo com muita humildade. And he is servicing, brooming in front of Lord Jagannath. E assim ele está varrendo na frente da carruagem do Senhor Jagannatha. Because Lord accept your one thing. That is called humbleness. How much you are humble. Porque o Senhor, ele aceita uma coisa, ele aceita a sua humildade. Quão humilde você é enquanto você se... You understand? For dear Lord Chaitanya, Yatanadupi Sunich Taroriva Sahishna Omanino Mano Deno Kirtanya Sadava. Four things important. Always very humble, more than the blade of grass. Por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu falou esse terceiro verso, né? Que essas quatro qualidades são muito importantes. A primeira é que você deve ser sempre muito humilde, mais do que uma folha de grama. Always tolerance as like tree. E você deve ser sempre tolerante, assim como uma árvore. Omani and manadena. Never hankering for your own name, fame, reputation. And fourth, you always give respect to others. Amani e manadena quer dizer que você nunca espera receber nome, fama, prestígio, reputação, e você sempre presta respeito aos outros. Then you will be qualified to chant holy names and serve to Lord. Assim você vai ser qualificado para cantar os santos nomes e servir ao Senhor. Understand? Servitual mode means this way. Always very hankar. Always very humble. No, I am not qualified. Então esse é o humor de serviço, sempre pensando, não, eu não sou qualificado. But not pretending. Mas você não deve Some people also fingir. pretend, oh, I am not qualified. Algumas pessoas fingem falar, eu não sou qualificado. Or if you say, hey, no, you are not qualified, stupid nonsense, Rascal, you become very angry. E aí se você falar, você não é qualificado, você é um estúpido, um tolo, aí a pessoa fica brava. He is saying himself, Ele I am mesmo not está qualified, I am not to do this. Or if I say, hey, no, you are stupid nonsense, Rascal, you are not qualified. Then become very angry. Why you tell me this? A pessoa mesmo fala, não, eu não sou qualificado, não sou isso, aquilo, mas se eu falar, ei, você é um estúpido, um tolo, você não é qualificado, aí a pessoa vai ficar brava. Fala, So that means when you use this word, I am not qualified, this is what? One kind of also? Cheating propensity. Então isso quer dizer que quando Or a hankaring for pessoa, his not is called? Name, fame, reputation. quando a pessoa fala, eu não sou qualificado, na verdade isso é uma propensão de enganar, e ela está realmente querendo o prestígio, não, nome, fama e reputação. Because when he's saying, I'm not qualified, they say, oh, yes, no, you are qualified. That means you listen your own glorification. Porque a pessoa fala assim, não, eu não sou qualificado, porque ela quer ouvir o que as pessoas falarem. Não, você é qualificado, ela quer ouvir as próprias glórias. Try to understand this way. Conditional soul means this way. Always want to listen his own name, fame, reputation. Assim é uma condicionada, sempre querendo ouvir as próprias glórias, o próprio nome, fama e reputação. Very nice kotha is there. When Lord Chaitanya Mahaprabhu and where? Some place. And all the devotees they giving joy to Lord Sachinandan Gaur Hari Ki Jai, Sachinandan Gaur Hari Ki Jai. Tem um cantar muito belo, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu estava em um local, e aí todos os devotos estavam glorificando ele, falando, né? Jai Sachinandan Gaur Hari Ki Jai, Jai Sachinandan Gaur Hari Ki Jai. Then Mahaprabhu came and Mahaprabhu very angry. Hey, why are you giving my joy? I'm not qualified. E aí Mahaprabhu ficou muito bravo e falou, por que vocês estão me glorificando falando Jai pra mim? Eu não sou qualificado. Sarvam Bhattacharya Adate Prabhu. What is their fault? Sarvabhauma Bhattacharya, ele disse, Prabhu, o que eles estão fazendo de errado? You are the supreme personality of God, he is saying Bhagavan. Você é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. If you not give joy, give to joy. If not joy to you, to give joy to whom? Se a gente não falar Jai pra você, a gente vai dar Jai pra quem? Glórias pra Then quem? Mahaprabhu, no, not give my joy. E
E aí Mahaprabhu falou, não fale Jai Eh? pra mim. Then devotee told, you cannot stop their mouth of everybody. E aí os devotos falaram, você não vai poder impedir a boca de todos os devotos, né? Não vai poder impedir eles de falarem. Eh? Because what is the true, automatically true. Porque aquilo que é verdade, a verdade automaticamente aparece. Mahaprabhu, no, I am not Bhagavan. Mahaprabhu disse, não, eu não sou Deus, eu não sou Bhagavan. Then Sarvabhauma Bhattacharya, Prabhu, don't cheat. E aí Sarvabhauma Bhattacharya disse, Prabhu, não nos engane. Because Sarvabhauma Bhattacharya already he realized. Because when Chaitanya Mahaprabhu manifested his 6 arms and manifested his Bhagavata. Porque Sarvabhauma Bhattacharya, ele realizou, né? Quando Chaitanya Mahaprabhu manifestou sua forma de 6 braços e a forma, toda a sua opulência. That means is told, you cannot cover the sun. Isso quer dizer o quê? Que você não pode encobrir o sol. And sometimes black cloud cover the sun. Às vezes uma nuvem negra, ela encobre o sol. And Megachanna Surya. This means sun covered with the black rain cloud. Então isso quer dizer que o sol, ele fica encoberto por uma nuvem de chuva. This is true or wrong? É verdade ou não? Hola. Yes. Temporary. This is temporary and also partly. Então, isso é uma verdade temporária e isso acontece parcialmente, né? O sol é encoberto parcialmente. You understand the philosophy or not? Vocês entenderam essa filosofia ou não? Rain cloud and maybe 1 hour, 2 hours and cover the sun, rays of sun you cannot see. Então, aquela nuvem de chuva, talvez por 1 hora ou 2, ela vai ali encobrir o sol e você não vai poder ver os raios do sol. Then after 2 hours, then you can see the rays of the sun. Mas depois de 2 horas você vai conseguir novamente ver os raios do sol. So this covering is temporary. Então essa cobertura é temporária. Or another say, what did you say? Partly. Because sun is big, or cloud is small. How possible? And small cloud cover the whole sun? Not possible. E outra explicação também que isso é parcial, porque o sol ele é muito grande e a nuvem é muito pequena. Como algo tão pequeno vai cobrir o sol? Sun is very big. Just according our eyes were not looking at this. Sun is not here. Então o sol ele é muito grande, mas de acordo com nossos olhos, o nosso ângulo de visão, a gente pensa, o sol está encoberto. Now here is sun. You are looking. There is sun. Looking or not? Agora a gente consegue ver os raios do sol ou não? But now you go India. Now completely dark. Mas se for para a Índia, agora tá todo escuro lá. Here now also 1 o'clock or India. Like 9. Midnight almost. 9 p.m. Então, agora aqui é 1 da tarde, lá na Índia é tipo 9h30, 10 horas da noite. Sun is very big. O sol, ele é muito grande. So according to the angle of vision, we are looking sun rises and sunset. Mas Darkness and brightness. de acordo com o nosso ângulo de visão, a gente vê que o sol nasce, o sol se põe, que tem dia e noite, luz e escuridão. So further regard devotee told Prabhu, and you are saying Bhagavan, Sachinanda, you are saying Bhagavan, Krishna. Por isso aquele devoto falou, Prabhu, você é o próprio Deus, Swayam Bhagavan. So you will give joy to Swayam Bhagavan or not? Então a gente vai falar Jai para Swayam Bhagavan, sim ou não? You give the joy to whom? Você vai dar glórias, Jai para quem? Krishna Bhagavan. Krishna Bhagavan. Jai Sri Guru Gauranga Gandharvika Girdhari. Que joy or not? A gente não fala isso no Jai Dwani. Jai Shri Guru Sri Guru Gauranga Gandharvika Girdhari. Joy also there. Então, This is Bhagavan. A gente dá Jai para Deus, ele é Bhagavan. Then Chaitanya Mahaprabhu, okay, whatever you want, you can do. E aí Chaitanya Mahaprabhu falou, tá bom, o que vocês querem fazer, pode fazer. Then thousand devotees, they giving joy. Joy Sachinandana Gaur Hari Ki Jai. Then Mahaprabhu did not say anything. E aí milhares de devotos, eles falaram Jai Sachinandana Gaur Hari Ki Jai. E Mahaprabhu não falou nada. Understand? So now coming in this way. So just here also explain this. King Prataprudra, when he was blooming in front of Lord Jagannath. Então, dessa maneira, o rei Prataparudra, ele estava varrendo ali na frente do Senhor Jagannatha. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu's heart melted. E aí, o coração do Senhor Chaitanya Mahaprabhu se derreteu. Blooming, that is called the very low types of service.
Então, varrer é um serviço muito baixo. Everybody want what kinds of service? Todo mundo quer fazer qual tipo de serviço? Big service. Um serviço You give me this post, bem elevado. this post. Me dá essa posição, essa posição. Understand? Or who will take the lower post? No one. Quem vai aceitar uma posição baixa? Ninguém. Understand this? But when King Prataprutra was blooming, that means he is thinking, I am the completely insignificant servant of the Lord. Mas o rei Prataparudra, quando ele estava ali varrendo na frente do Senhor Jagannatha, ele estava pensando o quê? Eu sou um servo insignificante do Senhor. When Shuddha Bhakti manifests in our heart, automatically this humility will come, Daina will come. Quando Shuddha Bhakti se manifesta no nosso coração, automaticamente essa humildade vai surgir. So for this regard, Ambarish Maharaj is the perfect example of Shuddha Bhakta. Por essa razão é que Ambarish Maharaj ele é o exemplo perfeito de Shuddha Bhakta. Shuddha, for the Gyani Bhakta, Shuddha Bhakta, Premi Bhakta, Prempar Bhakta, Prematur Bhakta. 5 types of categories of the devotee of Lord. Então existem 5 categorias de devotos do Senhor. So why Ambarish Maharaj is called Shuddha Bhakta? Why his name is coming in Shuddha Bhakta? Por que Ambarish Maharaj, vem o nome dele nessa categoria de Shuddha Bhakta? Fala. Who knows? She's saying because he surrendered completely. Though he was the king of whole universe, Mesmo que ele fosse o rei do universo todo, but he engaged all his senses to serve to Lord. ele engajou todos os seus sentidos no serviço ao Senhor. Understand? This. Karu Hari Mandira Marjana Visu. Savai Mana Krishna Padara Bindayu. Bachansi Gunanu Varnavi. Shruting Chakara Achyuta Satkatho Daye. Lingalo Darshanu Drishav. Tadvritta Gatra Varsha Angasanga. The Karu Hari Mandira Marjana Visu. Ambarish Maharaj, though he was king of whole universe, but he is blooming in front of Lord Jagannath. Então, He is Thakurji. Ambarish Maharaj, mesmo que ele fosse o rei do universo todo, ele limpava, ele varria ali na frente da deidade da Thakuraji. If I have a lot of money, then I keep many servants, workers. Hey, do this. I give order, hey, do this. Se você tem muito dinheiro, então você vai ter muitas pessoas trabalhando na sua casa, limpando, fazendo todas as atividades. Who is cleaning? But Ambarish Maharaj, he himself. Quem You vai can limpar? imagine. The Ambarish Maharaj, he is the king of whole universe. Sasagara Prithviraj. Então, Ambarish Maharaj, mesmo assim, ele estava ali limpando, mesmo sendo o rei do universo todo. If any president of any country, he will bring in front of Thakurji. Se qualquer presidente de qualquer país vier, você acha que ele vai varrer na frente da Thakuraji? Or King Ambarish Maharaj, his life is saying this way. He was blooming. Mas a história de vida de Ambarish Maharaj mostra isso, como ele estava ali realizando esse serviço. Shuddha Bhakta means this way. Only thing I will serve. Então, Shuddha Bhakta quer dizer isso, ele está sempre pensando, eu vou servir. When you will serve with your own limbs, that the mamata will come. Então, quando você serve com os membros do seu corpo, automaticamente essa mamata, essa possessividade, ela vem para você. This is true. And otherwise, mamata will not come. De outra maneira, mamata não vai vir. Mamata coming two ways. Samandhagyan and knowledge of relationship, Samandhagyan and servitual. Então, mamata vem de duas maneiras, por meio de Sambandha Gyan, o conhecimento do relacionamento, e o humor de serviço. Sabade Samandha Laiya Bhaje Tare Krishna Nahi Taje Ar Shab Mare Akaran. When your knowledge of relationship will come, then you will never fall down. Quando o conhecimento do seu relacionamento surgir, você nunca vai cair. So now coming in this way, just this one word he is saying, Raja Tuchya Seva Dekhi Prabhu Tushtaman Saita Prasadi Pailo Rasha Darshan. When King Prataparudra he was blooming, then Chaitanya Mahaprabhu heart melted. Então, voltando aqui, esse verso está dizendo
que quando o rei Prataparudra ele estava varrendo na frente do Senhor Jagannatha, nesse momento o coração do Senhor Chaitanya Mahaprabhu And se that time derreteu. Lord Chaitanya Mahaprabhu thinking, and today I have to give darshan to King Prataparudra. E naquele momento o Senhor Chaitanya Mahaprabhu pensou, hoje eu tenho que dar a minha misericórdia, meu darshan para o rei Prataparudra. So here saying, Sakshade Nadaya Dekha Parokheto Daya Kebujide Pari Chaitanya Ramaya Sarvahotacharya Kasimisra Dui Mahasay Rajari Prasad Dekhi Hoila Visma Ei Matarila Prabhu Kaila Katakkan Apane Gaine Nache Nija Bhaktagan. And Lord Chaitanya Mahaprabhu thinking, today I will give mercy to King Prataparudra. Então Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu estava pensando, hoje eu vou dar a minha misericórdia para o rei Prataparudra. But he did not say this word to anyone. Mas ele não falou essas palavras para ninguém. Lord Chaitanya Mahaprabhu, today I have to give darshan to King Prataparudra. Então ele estava pensando, hoje eu vou dar o meu darshan para o rei Prataparudra. Why? Now Prataparudra is thinking, I am very insignificant servant of Jagannath. Por quê? Porque naquele dia o rei Prataparudra estava pensando, eu sou um servo insignificante do Senhor. Before what is he thinking? I am king. E antes ele pensava o quê? Eu sou o rei. Understand? And now he's thinking, no. I am completely insignificant servant of God. Mas agora ele está pensando o quê? Não, eu sou completamente insignificante, um servo insignificante do And Senhor. feeling, Lord gives this potency, I am doing this one. E ele estava sentindo assim, porque Deus está me dando a sua potência, é por isso que eu estou servindo. And you try to understand this way. If Lord give the potency, Shakti, then you can do. Otherwise you cannot do anything. Tente entender que se o Senhor te dá a potência dele, você pode servir, de outra maneira você não pode fazer nada. One person thinks, I am best singer. Uma pessoa, ela pensa, eu sou o melhor cantor. But if Lord will take his potency of to sing, then cannot sing. Mas se o Senhor tirar a potência de cantar daquela pessoa, ela não vai poder cantar. And I am wrestler, I am doing this, Shakti. Eu sou um grande lutador, muito forte. But Lord will take back this potency, then he cannot raise his two hands. E aí, se o Senhor tirar essa potência, a pessoa não vai conseguir nem levantar os braços. So always we think, if I am doing everything, good things, coming from the potency of Lord, Bhagavat Kripa. Então sempre pense que se eu estou fazendo qualquer coisa, isso vem da potência do Senhor, da misericórdia do Senhor, Bhagavat Kripa. Or when you think this thing, the Bhagavat Kripa, the mercy of Lord, then automatically your humility, humbleness will come. E quando você pensar dessa maneira, que tudo vem da potência do Senhor, a misericórdia do Senhor, automaticamente a humildade vai surgir no seu coração. Or when humbleness coming, automatically bhakti will manifest in you. E quando a humildade vem, automaticamente Bhakti se manifesta. You understand? I am the controller. When you think, that is called one kind of false ego. Quando você pensar, eu sou o controlador, eu estou controlando isso, isso é o quê? Um tipo de falso ego. So now coming the Lord Chaitanya Mahaprabhu is thinking, today I give darshan to King Prataparudra. Dessa maneira, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu estava pensando, hoje vou dar o meu darshan para Before o rei Lord Chaitanya Prataparudra. Mahaprabhu very stubborn in his own word. Antes, Mahaprabhu ele estava muito firme com as suas palavras. Sometimes devotee told Prabhu, King Prataparudra, he is the servant of Lord Jagannath. Às vezes os devotos mesmo falavam para Mahaprabhu, Prabhu, rei Prataparudra, ele é o servo do Senhor Jagannatha. And he also born in Jagannath Puri also. E ele também nasceu em Jagannatha Puri. And he has also love and affection with you. E ele tem amor e afeição por você. King Prataparudra, he is not ordinary person. O rei Prataparudra não é uma pessoa comum, ordinária. Understand this? And he is learned scholar. Ele é erudito, inteligente. He has no vast of knowledge of the Shastra. Ele tem muito conhecimento do Shastra. And for this regard, he always give respect to Rai Ramananda. E é por isso que ele sempre dava muito respeito para Rai Ramananda. And when Rai Ramananda in his courtiers, King Prataparudra always give respect to King Rai Ramananda. Então, quando Rai Ramananda estava no seu local, assim, o rei Prataparudra ele sempre dava muito respeito para ele. Rai Ramananda is not ordinary person also. E Rai Ramananda não é uma pessoa comum também. Rai Ramananda actually he is called Visakha Devi.
Na verdade, ele é Vishaka Devi. learned scholar and Rasik Vaishnava also. Ele é erudito, inteligente e também o Rasika Vaishnava. Radhama's Katha is explained in Chaitanya Charitamrita. Então, o Katha de Rai Ramananda é explicado no Chaitanya Charitamrita. He is the governor of South India Ele é o governador do sul da Índia, and in the state of King Prataparudra. no estado do rei Prataparudra. And not only he is the governor, he is also the Sikh Vaishnava. Não só isso, não só o governador, mas ele é um Rasika For Vaishnava. this regard, King Prataparudra always he give respect to Rai Ramananda. Rai Ramananda. É por isso que o rei Prataparudra sempre dava muito respeito para Rai Ramananda. You understand this? But only one first King Prataparudra is thinking, I am king, I am king. Mas o rei Prataparudra He learned tinha a essa uma scholar- falha, que ele ficava pensando, eu sou o rei. So give an example. If you see the one snake died, Por exemplo, se você ver uma cobra morta. if you see that the snake, you will afraid or not? Se você ver aquela cobra, você vai ficar com medo ou não? Well, maybe the snake will be again alive and bite. Talvez a cobra vai voltar à vida e vai me picar. In the same way, what is the fault of King Prataparudra? Da mesma maneira, qual He é is a, king. qual é a falha do rei Prataparudra? This Ele é rei. Abhiman. Esse Abhiman, pensando que eu sou rei. Understand? Generally, automatically coming, if you get the one position, then automatically that false ego is coming. Geralmente, quando você ganha uma posição, né, você recebe uma posição, automaticamente vem aquele falso ego, aquele Abhiman, junto com Coming aquela on. posição. Automatically coming. You have to give up this false ego. A gente deve abandonar esse falso ego. For this, the Srimad Bhagavatam saying, four false egos automatically coming. Por isso, o Srimad Bhagavatam fala sobre esses 4 tipos de falso ego. Janma, Vaishtarja, Sruta, or Sri. Então, esses 4 que são o nascimento elevado, muito conhecimento, muita fama e muita beleza. But when you say, no, I am not qualified. Mas quando você pensar, não, eu Even não sou qualificado. in my birth, higher position of higher birth, or wealth, money, everything is coming. That's the mercy of Lord Bhagavad Kripa. Né? Mesmo se você tiver um nascimento elevado, muito dinheiro, muita riqueza, você deve sempre pensar, não, isso é a misericórdia do Senhor. Bhagavad Gita. Lord gave me, and Lord one day will take back. O Senhor me deu e um dia Ele vai pegar de volta. When these types of philosophy coming, then automatically humbleness will come. Então, quando esse tipo de Abhiman, né, esse tipo de consciência vier, automaticamente você vai ficar humilde. So for this regard, Shastra saying, Abhimanam pritajam prakito vapuradisu. Give up this, all kinds of false egos, which are related to your bodily conception. Então, por isso que o Shastra diz que você deve abandonar todos esses falsos egos que estão relacionados com o seu corpo. Bodily concepção conception is the corpórea. is the root cause of all kinds of our offenses. Porque a concepção corpórea é a raiz de todos os tipos de ofensas. So who am I? Então, quem sou eu? I am the insignificant servant of Krishna. Gopi Bhattur, Pada Kamalur, Das. Então, eu sou quem? Um servo insignificante de Krishna. So now coming when King Prataparudra is blooming, very humbleness, then Mahaprabhu had mercy. Então, quando o rei estava ali varrendo de maneira muito humilde, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ficou muito feliz. But Lord Chaitanya Mahaprabhu did not say, I will give mercy to you. Did not say to anyone. Mas o Senhor Chaitanya Mahaprabhu não falou para ninguém, eu vou dar misericórdia para o rei Prataparudra. So now Lord Jagannath, he seated on the chariot. Agora o Senhor Jagannatha estava sentado na carruagem. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu, very humble, E aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu estava muito humilde, and paid his obeisances. de maneira humilde prestou suas reverências. Dandavat kari Prabhu judi dui haat, urdhva mukhe stuti kare dekhi Jagannath. Lord Chaitanya Mahaprabhu hold his hands and doing many stop stuti to Lord Jagannath. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu com as mãos unidas estava fazendo orações, estava estutos para o Senhor Jagannatha. Some miracle is going on this. E aí o milagre estava Who is acontecendo. Jagannath? Quem é Jagannatha? Daru Brahma. Same Chaitanya Mahaprabhu. É o mesmo. Chaitanya Mahaprabhu is not different from Jagannath. He is Daru Brahma same. Então,
Quem é Jagannatha? Darubrahma, né? Não diferente de Chaitanya Mahaprabhu, e Mahaprabhu não é diferente de Jagannatha. You understand? First understand this philosophy. Primeiro entenda essa Who is filosofia. Jagannath? Quem é Jagannatha? Chaitanya Mahaprabhu himself. O próprio Chaitanya Mahaprabhu. And now Chaitanya Mahaprabhu also hold his hand and doing Stava Stuti. E agora o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele está ali, né, com as mãos assim, fazendo Stava Stutis, orações para Jagannatha. And same lila in Giriraj Govardhan Dharan Lila. When Krishna lifted Giriraj Govardhan, E essa mesma lila acontece quando Krishna ele levanta Giriraj Govardhan. Krishna manifested one form and climbed on the top of the Giriraj Govardhan. Então Krishna ele manifesta uma forma que está no topo de Giriraj Govardhan. And another form, he was staying with Nanda, Jasoda and Brajavasi. E a outra forma ele estava ali com Nanda e Yashoda, todos os Brajavasis. And Krishna told, look, the Giriraj Govardhan is there. E aí Krishna ele falou, olha, Giriraj Govardhan está lá. And Giriraj Govardhan, he is accept our offering. E Giriraj Govardhan está aceitando as nossas oferendas. Actually, who is Giriraj Govardhan, who is on the top of the mountain? Mas quem é Giriraj Govardhan que Krishna está no himself. topo daquela montanha? O próprio Krishna. And Krishna saying, okay, we'll do, according to the Vedas mantra, we also worship Giriraj Govardhan E aí Krishna está dizendo, de acordo com os mantras dos Vedas, a gente vai adorar Giriraj Govardhan. and offering our, and what is called, ingredients to Giriraj E Govardhan. aí a gente vai, né, oferecer todos esses ingredientes, essas preparações para Giriraj Govardhan. And Krishna himself, who is manifested in one form in top of the Giriraj, and also eating everything. E o próprio Krishna que está lá no topo da montanha, como Giriraj Govardhan, ele está aceitando todas as oferendas e And comendo. another form, he was staying with Nanda, Jasoda and Brajavasi, Suvalsidhamati. E na sua outra forma, ele estava lá com Nanda, Yashoda, Subala, Shridama, todos os Brajavasis. And Krishna told, hey Brajavasi, have you seen? Indra took our offering. E aí Krishna disse, vocês já viram Indra aceitar as nossas For oferendas? many years you offer, you also worship Indra, but Indra accept your offering or not? Porque por muitos anos vocês fizeram oferendas para Indra, né? Adoraram ele, mas ele aceitou as suas oferendas ou não? Then Brajavasi, no, we did not see Indra. E aí os Brajavasis falaram, não, a gente nunca viu And Indra. now look, Giriraj Govardhan, he accept our Brajavasis offering. Agora veja, Giriraj Govardhan, ele está aceitando a oferenda de todos nós, Brajavasis. And he also saying, Giriraj Govardhan saying, Anure, all love, bring more. E aí Giriraj, Govardhan, ele está dizendo, Anore, tragam mais e mais. Actually, who is saying? Quem está dizendo isso? Krishna, same Krishna. O mesmo Krishna. Manifested two forms. Se manifestou em duas One form formas. is there and one form is with Nanda Jasoda. Uma forma está lá e outra está aqui com Nanda e Yashoda. In the same way, Mahaprabhu's Lila is going on the same way also. Da mesma maneira está acontecendo na lila do Senhor Mahaprabhu. So, Mahaprabhu very humble. He doing Stav Stuti to Jagannath. Mahaprabhu, no humor muito humilde, está fazendo Stava Stutis para o Senhor Jagannath. We are thinking of Mahaprabhu is and just human being, no? He sang Bhagavan. A gente está pensando que Mahaprabhu é só um ser humano comum. Não, ele é o mesmo Jagannath. Same Krishna. O mesmo Krishna. Now he is very humble. Same Jagannath also. Ele é o mesmo Jagannath, mas agora And está now no he humor doing muito Stav Stuti humilde, to Jagannath. fazendo Stava Stutis e orações para Jagannath. Namo Brahmanna Devayo Go Brahmanna Hitayo Cha Jagadhetaya Krishnayo Govindayo Namo Namaha. Namo Brahmanna Devayo Go Brahmanna Hitaya Cha Jagadhetaya Krishnayo Govindayo Namo Namaha. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu is Tapstuti to Jagannath. Dessa maneira, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu realizou orações Stava Stutis para o Senhor Jagannath. Very nice video. Jayati Jayati Devo Devaki Nandana So Jayati Jayati Krishna Vishnu Vangsa Pradeepa Jayati Jayati Megho Samalo Kamalango Jayati Jayati Pratibharo Nasa Mukunda. In this way, Chaitanya Mahaprabhu very humble, doing Stav Stuti to Lord Jagannath. Dessa maneira, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, de maneira muito humilde, está fazendo Stava Stutis, orações para o Senhor Jagannath. And precisely Lord Chaitanya Mahaprabhu recited one verse from Srimad Bhagavatam. This is the essence of all Srimad Bhagavatam. Especialmente, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu recitou um verso do Srimad Bhagavatam, que é a essência de todo o Srimad Bhagavatam. This verse have to learn everybody. Todos devem aprender esse verso.
Jayati janani vaso devoki janmavadu jaduvara parisaso durvirasa adharmam sirajar vijinagna susmita sri mukhena brajapuravanitana vardhayena kamadevam. Very nice, beautiful this one. Esse sloka é um sloka muito belo. Jayati janam, so all glory is to Krishna, who resides in the heart of all the living entities. Janani Vas. Todas as glórias a Krishna que reside no coração de todas as entidades vivas. Jananivas. Lord is one. Bhagavan is one only. Deus, Bhagavan, ele é um But he manifests in many forms. mas ele se manifesta de muitas formas. Ekameva paramatattam sahavika achinta satta sarupa tadrupa vaiva jiva pradhana rupena chaturdha vatishta surja surja mandala tad rasmi pratichavi rupena. Then Lord is one, but his inconceivable potency, spontaneous inconceivable potency, he manifests four forms. Então Deus é um só, mas com a sua potência que é natural e inconcebível, ele se manifesta em quatro formas, quatro aspectos So diferentes. saying the ekameva paramatattam, and he is called only one absolutely truth. Então, Ekameva Paramantatam quer dizer que ele é a única verdade absoluta. How many Lord? Lord is one. Quantos senhores ou Eh? quantos Eko deuses? Isaraha. Lord is one. Deus é um só, But he manifests in many forms. mas ele se manifesta de muitas formas. That is called it. So ekameva paramatattam savhaviki achinta sakta. He has one inconceivable potency. There is a spontaneous inconceivable potency. Achinta sakti. Ele tem essa potência, a Tinta Shakti, que ela é inconcebível e ela é espontânea. Here Jiva Goswami Pad use this word savhaviki and achinta. Savhaviki means Espontânea. Natural. natural, spontaneously. Aqui Diva Goswami ele usa essa palavra Swabhavika e Achintya quer dizer que Swabhavika é natural, espontânea e Achintya é inconcebível. Achinta means inconceivable. Achintya quer dizer inconcebível. Traditionally, two things simultaneously carry. Savhaviki means spontaneous, natural, and inconceivable. Achinta sakti. Então automaticamente essas duas coisas se manifestam que é uma potência natural, espontânea e ao mesmo tempo inconcebível. Even in this material world, many things you can see they are spontaneous and inconceivable. Achinta sakti. You cannot. Why these things you cannot understand? Até mesmo nesse mundo material você pode ver coisas que têm uma natureza espontânea e que são inconcebíveis. Você não consegue entender como isso está acontecendo. You eat mango. Mango very small. That is what very sour. Or same mango when ripen, sweetness comes. Se você comer uma manga quando ela está pequena e verde, o gosto dela é bem azedo, mas quando ela está madura, é doce. Some roots of the tree, very bitter. Algumas raízes, elas são muito amargas Some roots, they're very poison also. e outras são venenosas. You understand? Just to give an example. You know, here is the formal. What is called? They're the one types of the sabji are making, no? É parecido com o que? Abobrinha? That Parece com giló. that sabji, and as like what is called? No. What else? No, here also you can get. Hurry, you are knowing. Brazil, everything. And everything, where will India, Brazil, everything there. Então, You cannot ele está say. explicando um vegetal. Somewhere, que maybe chama some place. Somewhere. E aí as pessoas falaram, não tem aqui. Ele falou, não, tudo que tem na Índia tem no Brasil. Em algum lugar deve ter. I am traveling many years, going this place, this place, this place. Eu estou viajando por muitos anos para vários locais. Eu conheço. Everywhere. Parmala. They have one kind of this, the green sabji. Parece, mas não é não. É um vegetal assim, chama parmala. So, just try to tell you, if you go in the place in Bengal, very everywhere. Então eu vou explicar para você. Se você for para a Índia, principalmente na Bengala, se encontra em toda parte. Understand? Everywhere, most of the in all the time. March and April, that sabji automatically coming in the field.
Principalmente em março e abril, esse Just, vegetal, esse sábio, just after automaticamente Navadip ele nasce. Parikrama, you can get that Rabi. Yeah. Se você for para Navadip Very cheap Parikrama, also. Now very expensive. And this time not the season, maybe 1 kilo, 200 rupees, 100 by go. But at the time of March and April, maybe 5 rupees, 10 rupees, not more than this. ele falou que é quando é caro? Na época de março e abril tem muito. Então agora não está na estação, na época, então você paga tipo 100, 200 rupias no quilo, mas quando é a estação, tipo março, abril, você paga 5, 10 rupias no quilo. Okay, just I tell to you and explain this way. Actually, that is a creepers, and that leaves are very bitter. Então, mas eu vou só explicar para você que ele nasce assim como se fosse tipo uma trepadeira no chão, e aí a folha do parmal, ela é muito amarga. But that fruits are very sweet. You can Mas cook very nice. o taste. fruto é muito doce, muito saboroso, muito gostoso. But the roots are very bitter. Então, e as raízes são muito amargas. Not only bitter, the roots also poison. Mas não só amarga, a raiz ela é If you venenosa. eat the roots of the creepers, then you will be die, and so much also diarrhea will come. Se você comer a raiz desse vegetal, aí o que vai acontecer? Você vai ter muita diarreia e vai morrer. Same creepers. Roots that is called poison. Então a mesma planta, a raiz é venenosa, Leaves bitter. a folha é amarga. Sometimes they also cook the leaves because bitter very nice subject you can cook. Às vezes eles cozinham as folhas porque né, amargo é muito bom. Are there the fruits? Parmal? Very tasty. Very sweet. E agora o vegetal, o parmal, ele é muito saboroso. Same creepers, but the different this there. É a mesma Taste. planta, a mesma trepadeira, mas as partes diferentes têm gosto diferente. Ajanta Sakti this one. Inconceivable potential is there. Isso é a Chinta Shakti, uma potência inconcebível. How possible this root is as like poison? Our leaves are very bitter, and our fruits very sweet and tasty. Como é possível que na mesma planta as raízes sejam venenosas, as folhas sejam amargas e o fruto ali, o vegetal que dá, ele é muito doce, muito saboroso, muito gostoso? Understand? As like Corella, everything is what? Bitter. His leaves also bitter, roots also bitter, vegetable also bitter, everything is bitter. Por exemplo, a carela, tudo é amargo, né? Seja as raízes, as folhas ou a própria carela, tudo é amargo. But this parmal, completely opposite way. Mas esse vegetal parmal é completamente o oposto. How possible? Como é possível? This is Ajanta Sakti. For this regard, it's what the Lord Chaitanya Mahaprabhu gave this example. In this material world, many things also there, that is called inconceivable. Ajanta Sakti. Então, isso é a Chinta Shakti, essa potência inconcebível. É por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele disse que nesse mundo material tem muitas coisas que têm essa potência inconcebível. So the Ekameva Paramam Tattvam Savhaviki and Achinta. Savhaviki is spontaneous nature and inconceivable potency. So Lord, He manifests in His spontaneous, inconceivable potency four forms. Então esse verso está dizendo que mesmo que Deus, o Senhor, ele seja um só, por meio dessa potência inconcebível que é espontânea e natural, ele se manifesta de 4 formas, de 4 aspectos diferentes. Okay, give another example, we understand. Vou dar outro exemplo para vocês. Mahaprabhu gave, I will not give example. Mahaprabhu told. Na verdade, Mahaprabhu ele deu esse exemplo. Não As sei is eu que tô dando. parsimony, touchstone. Assim como uma pedra de toque. If the touchstone touch the iron transfer in gold. Se essa pedra tocar no ferro, o ferro se transforma em ouro. But the touchstone not himself transfer in gold. Mas a própria pedra, ela não se transforma em ouro. This is inconceivable potential, not? Isn't it? Não é uma potência inconcebível? You want gold or touchstone? What do you want? Você quer ouro ou você quer a pedra Olha. de toque? You need gold. Você precisa want de ouro, gold. você quer ouro. If you want to sell this stone, people, hey, this is what useless. Se você No tentar one vender buy. a pedra, as pessoas vão falar, não, essa pedra aqui é inútil, não serve para nada. Or same touchstone, you touch in the iron, then iron transfer in
gold. Then everybody buy. Everybody come and take from me. Se você pegar essa pedra de toque e tocar ela no ferro, o ferro vai se transformar em ouro e todo mundo vai querer comprar aquele ouro. So here Chaitanya Mahaprabhu gave example. Look this in this material world also. Touchstone and touch the iron, iron transfer in gold. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele mesmo dá esse exemplo nesse mundo material. Se você pega uma pedra de toque, ela toca no ferro e o ferro se transforma em ouro. This is Achintya Shakti, inconceivable potency there. Isso é Achintya Shakti, uma How potência possible the inconcebível. touchstone, the iron, it touch the iron, iron transfer in gold? How possible? Como é possível que só dessa pedra tocar no ferro, o ferro se transforma em ouro? Como isso é possível? If you found one touchstone, you will be happy or not? Se você encontrar uma pedra dessa, você vai ficar feliz ou não? But another person, he does not know this is the touchstone. Mas outra pessoa, ela não sabe que essa pedra, ela tem esse poder, ela é uma pedra de If you toque. give this touchstone, he will take or not? Se você dá para outra Is it? pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai falar, o que é isso? É inútil essa pedra. Okay, little bit the brightness. Okay, I will give a little bit of the sabji to you. Aí a pessoa vai falar, tá bom, essa pedra tem um pouco de brilho, eu te dou algum vegetal em troca. Understand? This is the example of the Mahaprabhu gave the example of the Nam Brahma, who has no glories of the holy name. What is the holy name? There is nothing. Então esse é o exemplo que Mahaprabhu deu para os santos nomes. A pessoa que não sabe o valor pensa, o que é isso? Não tem valor nenhum, não serve para When you nada. chant holy names and your heart will neat and clean, then you realize, oh, how holy name is powerful. Mas quando você cantar os santos nomes e seu coração estiver completamente limpo, você vai Then you realizar como realize, os santos Nama nomes são Chintamani. poderosos. Then with Nam holy names is like Chintamani. Just. E aí você vai realizar que os santos nomes são assim como Chintamani, essa pedra de toque. And now you are no realization. What is this holy name? Gurudev gave me holy name. This is Tulsi Mala or Neem Mala or wood. Agora você está pensando que Gurudev me deu esses santos nomes, essa Japamala aqui é o quê? De Tulsi, ou de Neem, ou será que é de madeira? They don't know the value of this Japamala. Eles não sabem qual é o valor da Japamala. And don't upset, I'm saying also. Não fique chateado com o que eu estou dizendo. You don't know the value of this Japamala, Você não then you lost. Você não sabe o valor da Japamala e é por isso que você perdeu. Try to understand this way. When you realize this Japamala is not even Lord Krishna, Bhagavan, Sarup. Quando você realizar que essa Japamala não é diferente do Senhor Krishna, Bhagavan Swarup, Then you will never lose your Japamala. This is 100% aí guarantee. você nunca vai perder a sua Japamala, 100% de certeza. And understand? Entenderam? 45 years, still same Japamala Gurudev gave me. 45 anos eu tenho essa mesma Japamala que I lost my Japamala, I put here. So why? às vezes o devoto fala, Because you eu don't perdi know minha the value Japamala, of the Japamala. eu coloquei ela aqui, ali. Por quê? Porque você não sabe o valor da Japamala. When you realize this Japamala is not different from Lord, Quando você realizar que essa Japamala é não diferente do try to Senhor, understand this way. tente entender isso. Then you very carefully always keep. Você vai sempre manter ela com muito Even though cuidado. eating, sleeping, only remember, where is my Japamala? Where is my? Enquanto você come, você dorme, você vai estar sempre lembrando, pensando, onde está minha Japamala? As Onde like está? mother, when she goes to the sleep and always thinking, where is my baby? Assim como uma mãe, quando ela vai dormir, antes de dormir, ela está sempre pensando, onde está o meu bebê? Who has small baby? Ask the mother. Quem tem um bebê pequeno, né, um filho pequeno, pergunta para essa mãe. Understand? She always keeping the baby on her. Say, Ela está sempre mantendo o bebê dela com ela, protegendo. this is the nature. So the same way, Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vikra Purna Suddha Nitya Mukta Avinnatvata Nama Namina. Holy name is none different from Sri Hari. So in the same way, this Japamala means this is not Nimmala, this is not Tulasi Mala, this is not wood, this is not an other thing. This is what? Sakshat Bhagavat Sarup. Então, os santos nomes não são diferentes de Sri Hari. Da mesma maneira, essa Japamala não é Tulasi, ou Neem, ou madeira, ou qualquer outra coisa, é o próprio Senhor. When this type of realization anubhuti will come, always keep very carefully. Quando esse tipo de realização vier, você vai sempre manter a japa com muito cuidado. I like mother, she thinking, my baby. Assim como a mãe pensa no meu bebê. Understand? She's keeping her baby. Ela está sempre mantendo o bebê com muito Now cuidado. lift the baby and going here and there. Ou ela deixa o bebê e sai andando.
one devotee, I don't tell to name. See, maybe he is listening my Harikatha. Então tem uma devota, não vou falar o nome dela, talvez ela está escutando. His Harikatha. small son, maybe 2 years, Ela small tem um baby, filho de talvez 2 anos. sleeping, Estava and dormindo. he put her baby in the car, Aí ela colocou o bebê dela no carro. and then he listened Harikatha, E ela estava escutando o Harikatha. and actually he forgot Na verdade, ela esqueceu. his o bebê. son. Esqueceu o Understand? filho. 2 hours, 3 hours. Passou 2 ou 3 horas o bebê lá. Then baby wake up, O bebê he acordou. crying in the car, Chorando no but carro. he forgot where is the baby. Mas ela esqueceu. Cadê o bebê? Then his mother said, hey, where's the baby? Oh my God, I forgot. Pai, né? Aí a mãe falou, cadê o bebê? Aí, nossa, eu esqueci. Then his wife become angry with him. A esposa ficou muito brava. Look, forgot it. Huh? Foi o devoto que esqueceu o bebê no carro. Aí a esposa perguntou, cadê o bebê? Aí ela... Male devotee, eu esqueci. his A esposa wife ficou told, muito brava com okay, ele. you are going to listen Harikatha, okay, you keep my baby. So he brought his son, and he locked, and he come. Then his wife, after 2 hours, his wife, some work, there's something. A esposa foi ouvir Harikatha. Then she asked, hey, where is my baby? Gurudev, who went to listen Harikatha, wife or him? Are husband. Wife, she went to the somewhere market, something to do, no? Understand? So she told her husband, you keep my son, I am going to market. So she went to the market, some work there. Their husband, he also gave the I am going to Harikatha, listen Harikatha, car parking. But he forget his son inside the car sleeping. And within the 3 hours he forgot. When his wife returned back, hey, where is my son? Oh my God. Our baby inside the car cried. Ha, ha, ha. But no sound not coming. A little bit far our Harikatha place. Understand? Then your wife become very angry with him. But how to understand? Why did not believe him? Então a esposa, ela foi para algum lugar, para o mercado, e ela falou assim, né, você fica com o nosso filho. E aí o esposo foi para o Harikatha, o bebê estava no carro, e aí ele estacionou o carro, esqueceu que o bebê estava dormindo, trancou o carro e foi para o Harikatha. E o local do Harikatha era um pouco longe de onde o carro estava. Mother, why I'm saying this? Mother, she is very alert about her baby. E aí quando a mãe chegou, ela falou assim, cadê o nosso filho? Ele, esqueci o filho. 1 second ele she tava lá can't chorando. forget her baby. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mãe, né, ela tem muito cuidado, muita Father atenção com o sometimes filho, ela forget nunca her. esquece o His filho. baby. Father sometimes forget, Às vezes o pai esquece, but mother, mas a mãe não. mother Nunca. cannot forget. For a Vrindavan, with spontaneous. I am just the example, this spontaneous love and affection. Então, Mother, she has spontaneous love and affection with her son, her children. por que eu estou dizendo isso? Por causa do exemplo de amor espontâneo. A mãe, ela tem esse amor espontâneo pelo seu filho. Father has, I'm not saying they are no, but that is called that. When you compare with mother, then less. Father's less. O pai, ele também tem amor pelo seu filho, né? Mas quando a gente compara, então o amor do pai é um pouco menos do que o da mãe. This you understand or not? Vocês entenderam? Just use these words spontaneously, sahabhika sakti. Então eu estou usando essa palavra espontâneo, né? Sabábica. In this material, many things also there. Spontaneous, sahabhika, natural. Nesse mundo material tem muitas coisas espontâneas, naturais. Lalita, you forget your son or not? No. Now son is there. Now he's big. Okay. Agora When que bigger, ele cresceu, then às vezes esquece, sometimes mas quando é um forget. bebê, But is small? No. quando o filho é um bebezinho, nunca esquece. Okay, no problem. Tá bom, não tem problema. So this giving example, Mahaprabhu says, Jiv Goswami says, Eko meva parama tattam. Here use this word, Savabhiki and Achint. Savabhiki means natural. Or Achint means inconceivable potential.
Então, Diva Goswami, nesse verso, ele está explicando, essas duas palavras são muito importantes, sabávika e atintya. Sabávika quer dizer natural, espontâneo, e atintya, inconcebível. Understand? So Lord in his spontaneous inconceivable potency manifested four powers. Então, o Senhor, com a sua potência inconcebível e natural, ele His manifesta Sang Rup quatro formas. Brajendrananan, Sang Rupe Braje Brajendrananan. Então, Swayambhuva, sua própria forma é Braje Brajendra. And his Lord always Sang Rup ke hai, Sang spontaneous Rup form. That is called Sang Rupe Braje Brajendrananan. Então, a sua forma espontânea, original, é Braje Brajendrananda. And understand this fellow. And Entende? all the other forms is incarnation, manifest form. Entenda essa filosofia. Todas as outras formas são encarnações dele. And for this regard, his name, Mahaprabhu told yesterday too. Mahaprabhu told, Krishna namer bahu vakha kahu nahi suni. Jasodanandan Sam Sundar Eimatra jani. Por isso eu falei, né, que Mahaprabhu ele falou esse verso que diz que eu só conheço duas formas de Krishna, que é Yashodanandana e Sam Sundar. Shyamasundara. And one great acharya and scholar person. Balbhacharya, he very proud of his own knowledge. Então esse grande acharya, né, muito erudito, Vallabhacharya, ele estava com muito orgulho do seu próprio conhecimento. And he told to Chaitanya Mahaprabhu, E ele falou para Chaitanya Mahaprabhu, I explained so many explanations of holy names. Nam. então eu compus, né, muitas explicações de vários nomes do Senhor. Then Mahaprabhu told, and Mahaprabhu, he is very proud E aí, of his knowledge. Mahaprabhu percebeu, ele tem muito orgulho do seu So conhecimento. Mahaprabhu very humble told also, I never heard the many meanings of, many explanations of holy names. Only two meanings of holy names. E aí Mahaprabhu disse, eu nunca ouvi muitas explicações dos santos nomes, eu só conheço dois nomes do Senhor. Jasodanandan, Sam Sundar. Yashodanandana e Shyamasundara. Understand? Jasodananda, so saying in this verse, Krishna namer bahu vakha kabhu nahi suni, Jasodanandan Sam Sundar Eimatra jani. Krishna is called Jasodanandan. He is the son of Mother Jasoda, Jasodanandan. Krishna, ele é Yashodanandana, quer dizer que ele é filho de mãe Yashoda. If we say Srimad Bhagavata, many places Sukadeva Goswami Pad, after Krishna he is called Devaki Nandan. Mas se você olhar no Srimad Bhagavatam, você vai ver que Shukadeva Goswami Pada, ele mencionou muitas vezes qual o nome? Devakinandana. But where Sukadeva Goswami Pad, after Devaki Nandan, son of Devaki, actually that is called the son of Jasoda, Jasodanandan Krishna. Mas, onde quer que Shukadeva Goswami Pada tenha mencionado Devakinandana, na verdade quer dizer Yashodanandana, o filho de mãe If you Yashoda. read Srimad Bhagavata, many places Sukadeva Goswami Pad utter this word, Devaki Nandanam. Então, se você ler o Srimad Bhagavatam, você vai ver que muitas vezes Shukadeva Goswami Pada, ele mencionou Devakinandana. Actually, here is Devaki Nandan means he is called son of Jasoda, Jasodanandan. Mas, onde está mencionado Devakinandana, na verdade o significado é Yashodanandana. Or another his name, Syama Sundaram. Syama Sundaram. O outro nome dele é Shyamasundara. Understand? Syama Sundara Sikanda Sekara Smiraha Murali Manohara Radhika Rasikamang Kripanide Sapriya Charana Kinkare Kuru. Syama Sundaram, very sweet. Syam Nam. Shyamasundara é um nome muito doce. For this Srimati Radhika she herself told. É por isso que a própria Srimati Radhika ela disse, Sai Keba Sunailo Samonam Kanero Vitor Dia Morame Posilogo Akulo Porilo Poran. Srimati Radhika she told, oh my girlfriend, who uttered the name of Sam? então Srimati Radhika ela diz, ó minhas amigas, quem falou esse nome Shyam? And when this word, Sam word, entered my ears and coming to my heart, and my heart completely got melted. Quando essa palavra Shyam entrou nos meus ouvidos e foi até o meu coração se derreteu completamente. Understand? So saying, so Ikeba Sunailo Samonam Kanero Vitor Dia Morame Posilogo Akulo Korilo Poran. That's a Krishna's origin name, this word. Jasodanandan and Samasundara. Então, na verdade, os nomes originais de Krishna são Yashodanandana e Shyamasundara. So
Many kathas I also told you. Eu falei muitos kathas para vocês. According your capacity, you may accept and understand. Então, de acordo com a sua capacidade, você vai aceitar e entender. So Krishna is one. Krishna é But um his só. spontaneous, natural, inconceivable potency manifests 4 forms. Mas com a sua potência, que é espontânea, natural e inconcebível, ele manifesta 4 His formas. Sarup, Tadrup, Vaibhav and Jiva and Pradhan. Então, Sarupa, Tadrupa, Vaibhava e Jiva Pradhana Rupa. Balavindavan Vihari Lal. Jai. Now to Arati, we continue to discuss this katha. Rathayatra Prasana, very nice way. Então agora a gente vai fazer o Arati e mais tarde a gente vai continuar discutindo esse katha, Rathayatra Prasanga, que é muito doce. And take Mahaprasad. E agora tomem Mahaprasad. Listen Harikatha, Mahaprasad. Escutem Harikatha e tomem Mahaprasad. In evening also, they will do a drama or not? Okay. Go check. I will do. Hello, Vrindavan Vihari Lal. Lala ki jai. Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe 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 Radharani ki Jai Maharani ki Jai Radha Radhe ki Jai Maharani ki Jai Hello Jai Radha Rani Jai Brajabala Jai Radha Rani Jai Brajabala Sama Sundara Jai Nandalala Jai Sama Sundara Jai Hello Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hari Bol Hari Bol Hari and take prasadam. Then again 6 o'clock Arati. 6 o'clock Arati, 6 p.m. Arati, then Harikatha Mahaprasad. Então 6 da noite a gente vai ter o Arati, Gora Arati, depois vai ter Bhajan Harikatha Mahaprasad.